Mais uma vez, Senhor, nós estamos nessa noite na Tua presença. Nós sabemos que não há lugar melhor que não seja estar diante de Ti, unido no corpo de Cristo, entoando as nossas canções, elevando as nossas orações e, sobretudo, ouvindo a Tua voz através da Escritura. E eu agradeço, Senhor, de todo o coração por ter trazido esse povo hoje aqui, para juntos compartilharmos esse culto. E pedimos que nesse momento o Senhor se digne a vir a nós e falar o nosso coração através da santa palavra. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento, remova as barreiras, as distrações, para que o nosso coração esteja pronto para acolher o que o Senhor deseja nos falar. Faz essa grande obra, no nome do Teu Filho pedimos, amém. Amém. Meus irmãos, 1 Tessalonicenses 4, vamos abrir a Bíblia lá. Hoje eu vou começar logo com a leitura do texto, só depois que eu ler o texto para os irmãos, que eu vou fazer algumas introduções antes da gente entrar no exame da passagem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nossa leitura hoje é do verso 9 ao verso 12. 1 Tessalonicenses 4, do verso 9 ao 12, leiamos com fé a palavra do Senhor. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém. Amém. Meus irmãos, antes da gente olhar o texto mais de perto, queria falar duas coisas. A primeira é que a vida cristã impacta a vida comum. A fé cristã envolve sim, por um lado, formulações teológicas, percepção de um mundo espiritual, senso de eternidade, mas o cristianismo não se resume a essas questões. Cristianismo afeta a vida diária. O nosso relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro santifica os aspectos mais simples da nossa vida. E é isso que nós vamos ver essa noite aqui. Para quem tem acompanhado as pregações, sabe que o tema desse capítulo aqui, pelo menos até essa parte, é o tema de santificação. Na semana passada, nós vimos um aspecto da santificação, que foi Paulo dizendo que aqueles que querem se santificar diante de Deus, eles devem se abster de todas as formas de prostituição. No entanto, hoje nós vamos ver um outro elemento da santificação. Santificação não tem a ver apenas com pureza moral. Santificação também envolve o modo como conduzimos a vida no dia a dia. Então o que nós vamos ver aqui hoje é que santidade tem a ver como você trabalha, tem a ver como você se relaciona com as pessoas, santidade tem a ver com a sua rotina. É isso que nós vamos ver aqui. No entanto, por detrás dessas exortações aqui do apóstolo Paulo, eu gostaria que vocês mantivessem algo em mente que é fundamental para você entender o porquê Paulo escreveu essa passagem. O objetivo central dessa carta é o de esclarecer algumas dúvidas que os crentes tinham a respeito do arrebatamento e o dia do Senhor. Inclusive, esse será o tema do próximo assunto, será o próximo assunto que nós vamos começar a tratar. O que estava ocorrendo, irmãos, é que alguns crentes estavam tão ansiosos com a chegada do Senhor Jesus, que eles passaram a agir de um modo meio estranho. Alguns ficaram meio que perturbados. Haviam pessoas na igreja, por exemplo,
que acreditavam que o dia do Senhor já havia chegado e que eles haviam ficado para trás, né? Isso aconteceu com meu filho, uma vez que acordou de manhã, a gente tinha saído para fazer alguma coisa, e quando chegamos em casa, ele era pequeno, ainda estava com cara de choro, e ele disse que pensou que o arrebatamento tinha acontecido e ele tinha ficado. Então essa angústia existia com alguns crentes de Tessalônica, alguns estavam acreditando mesmo que o dia do Senhor já tinha acontecido e eles tinham ficado de fora do dia do Senhor. Um outro grupo de crentes tinha um problema mais grave. Eles achavam que o dia do Senhor ainda não havia ocorrido. No entanto, a chegada de Cristo estava tão próxima que eles precisavam se preparar para a chegada de Jesus. Então, alguns começaram a deixar os seus empregos e se isolando, talvez em devoções, confissão de pecado, seja lá o que for. Outros negligenciando os seus relacionamentos pessoais. Então pensa, para que eu vou me dedicar a amar o próximo se Jesus vai voltar semana que vem e lá no céu todos os relacionamentos são perfeitos? Então é melhor eu deixar isso aqui de lado um pouquinho e me dedicar a buscar a Deus e me preparar para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem, irmãos, que muitas vezes se instala um clima de euforia nas pessoas quando pensam na segunda vinda de Jesus, né? Tem aquelas pessoas que adotam aquela evangelização impactante, né? Chega para alguém da família e diz assim, se você não me vir aqui, se amanhã eu desaparecer, olha só, não vai acreditar que foram os ETs que vieram buscar a gente não. Jesus levou a gente, você se converta e se prepare para ser perseguido e morto pelo anticristo, né? Essa é aquela evangelização impactante, né? E muitas vezes a segunda vinda de Cristo produz nas pessoas esse efeito. Então havia um clima meio estranho, com alguns excessos que estavam acontecendo nessa igreja, e o apóstolo Paulo escreveu para tratar dessas questões. Então aqui ele está introduzindo esse assunto. E como é que ele vai se aproximar dessa questão? Ele vai chegar basicamente dizendo o seguinte, olha, a fé em Deus santifica o ordinário. A fé em Deus afeta a sua vida comum. A fé em Deus tem a ver com o modo como você se relaciona com a sua família, como você trabalha. Então, aguardar a chegada de Cristo envolve você santificar o seu dia a dia. É assim que você aguarda o advento do nosso Senhor Jesus. Então, é isso que nós vamos ver hoje, do verso 9 ao 12. Nós vamos ver que se nós queremos viver uma vida de santidade, se nós queremos guardar no coração a santa expectativa que Jesus vai voltar, nós devemos fazer isso santificando o nosso dia a dia, guardando o nosso coração dentro daquelas tarefas mais comuns, mais ordinárias. Então vamos ver aqui alguns conselhos, tá? O primeiro conselho está no verso 9 e 10. Basicamente, Paulo vai dizer que nós devemos esperar a vinda do Senhor Jesus progredindo em amor. Então vamos ler o verso 9. Nós já lemos a passagem, aqui nós vamos mais uma vez, só que um pouco mais de perto. Ele começa assim, meus irmãos: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos já estáis ensinados, vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Essa exortação, que é o tema dele agora, amor fraternal, essa exortação, irmãos, tem uma forte conexão com o que ele disse anteriormente. Quem prestou bastante atenção na semana passada, o apóstolo Paulo, por exemplo, no capítulo 4, versículo 5, ele estava dizendo que algumas pessoas estavam se aproximando dos seus irmãos com desejo de lascívia. Então você pode ver isso no verso 5, quando ele fala assim, não com desejo de lascívia. E no verso 6 ele fala, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Então estava acontecendo na igreja de Tessalônica, algumas pessoas, um tipo de aproximação entre os crentes, que era uma aproximação de cunho lascivo. Era uma aproximação moldada pela luxúria. Então ele falou que entre crentes isso não pode acontecer. Qual é o tipo de afeto? Qual é o tipo de aproximação que nós devemos nutrir entre os irmãos? É essa que ele fala no verso 9. Não é luxúria, é amor fraternal.
Então, quando me aproximo das minhas irmãs em Cristo, eu não posso me aproximar movido por paixões. Eu preciso ser movido por afeições. Amor fraternal. A palavra amor fraternal aqui é uma única palavra na língua grega. É a palavra filadelfia, que significa o amor, literalmente, o amor por alguém do mesmo ventre. É o amor entre irmãos. Essa palavra ela é utilizada 5 vezes no Novo Testamento para falar do amor entre os irmãos de uma mesma igreja. Só que esse amor fraternal, filadelfia, ele possui uma certa particularidade. Esse amor, a manifestação, a maior expressão dele está no serviço. Então, quando você vê alguém que tem aquele espírito servidor, de sempre procurar atender as pessoas nas suas necessidades, de sempre ser alguém disposto ao serviço, ao cuidado, ali você está vendo um exemplo de filadelfia. E Paulo, irmãos, diz uma coisa muito bonita a respeito desses irmãos. Ele fala assim, no tocante ao amor fraternal, isto é, no tocante a esse amor de serviço, de cuidado, de envolvimento, esse amor de você se importar com os outros, ele acrescenta, não há necessidade que eu vos escreva. É fantástico isso aqui. Então, eles já desfrutavam desse amor no seio da igreja. No entanto, essa declaração que vem a seguir, ela é uma declaração maravilhosa. Veja. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Essa declaração, irmãos, ela é simplesmente maravilhosa. O que ele está dizendo é o seguinte, ele está dizendo assim, Deus já ensinou vocês a amar. Eu não preciso ensinar vocês já tiveram um outro professor dessa matéria. O próprio Deus já encheu o coração de vocês de amor. A segunda palavra de amor, para amor que você tem no versículo 9, esses detalhes aqui eles são muito importantes para enriquecer a sua percepção do texto, quando ele diz assim, que estáis instruídos por Deus que deveis amar-vos, essa palavra amar aqui não é mais filadelfia, é a palavra ágape. Então o ágape tem um outro campo semântico, um pouquinho diferente de Filadelfia. O ágape tem a ver mais com aquele amor sacrificial, aquele amor mais nobre, aquele amor em que você abre mão dos seus direitos para buscar o bem da pessoa amada. E ele está dizendo, Deus já está produzindo o ágape em vocês. E uma comunidade, irmãos, que possui o ágape, o resultado natural é que vai surgir o amor Filadelfia. Então ele está dizendo, eu não preciso instruir vocês. Deus já está fazendo essa obra. Deus já encheu o amor de vocês, já encheu o coração de vocês desse amor. No verso 10 ele acrescenta que esse amor não era uma particularidade da igreja de Tessalônica. Veja que ele diz assim, e na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Note, ele está dizendo que eles praticavam esse amor para com todos os irmãos da Macedônia. A Macedônia era como se fosse o estado. Tessalônica é como se fosse a capital. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos, é que esse amor, ele não era um amor seletivo. Ele não era apenas o amor de um gueto cristão. A ideia é que esses crentes interioranos, esses crentes que viviam na Macedônia, eles de alguma maneira vinham para a capital, Tessalônica, sei lá, para resolver alguma coisa, tratar alguma doença, resolver alguma questão familiar, realizar alguma atividade comercial. Isso era muito comum na antiguidade, e ele está dizendo que esses crentes, quando chegavam na capital, eles eram abordados pelos irmãos da igreja de Tessalônica. E esses irmãos cuidavam deles. Esses irmãos hospedavam a eles, os viajantes, os doentes, eles eram bondosos, eles eram generosos. Então, irmãos, notem aqui, não é apenas um amor de emoção, embora envolvesse afetos, era sobretudo um amor palpável, era um amor prático. Ele até fala isso no verso 10, que na verdade estáis
praticando. Veja que ele está falando do amor Filadelfia. É esse amor do envolvimento, é esse amor do serviço. Então você pode imaginar essa situação. Os irmãos do interior vindo para essa igreja da capital e eles sendo acolhidos, amados, recebidos, cuidados. Esses irmãos recebendo eles em casa, depois encaminhando de volta para suas famílias e esses irmãos voltando para o seu interior, encantados com o tratamento que eles haviam recebido da igreja de Tessalônica, e essa fama deles de serem pessoas que amam se espalharam até que chegou no ouvido de quem? Do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo reconhece: não fui eu que ensinou a vocês essa lição. O apóstolo Paulo foi o fundador dessa igreja. Mas ele diz: essa lição, esse discipulado, essa instrução, essa aula sobre amor fraternal, vocês não aprenderam comigo. Foi Deus quem ensinou vocês. Foi Deus quem encheu o coração de vocês de amor. Agora, meus irmãos, mesmo sendo pessoas de um amor tão vívido, Paulo tem uma exortação para eles. A exortação está na segunda frase do verso 10. Acompanhe aí comigo. Ele fala assim: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então, por um lado, ele está dizendo: o amor de vocês é maravilhoso, mas ele não é perfeito. Vocês precisam progredir, vocês precisam superabundar. E aqui, irmãos, entra a particularidade do momento histórico que esses irmãos estavam vivendo. Eu falei para vocês no início que muitos deles estavam sendo tentados a negligenciar o amor fraternal por causa de uma visão equivocada da segunda vinda de Cristo. Olha, eu acho que eu não vou receber ninguém em casa essa semana, porque essa semana eu estou consagrado aqui, aguardando o meu Senhor Jesus chegar a qualquer momento. Então, alguns estavam sendo tentados a viver assim, e é por isso que Paulo diz: vocês não podem abandonar essa virtude, vocês precisam progredir nela, vocês precisam reforçar a estrutura espiritual de continuar cuidando um do outro. Então ele está dizendo que nós não podemos ignorar as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, porque Jesus está voltando. Ao contrário, nós temos que amar mais. Nós temos que nos dedicar mais. E é dessa maneira, meus irmãos, que eles deveriam aguardar a segunda vinda de Cristo. É assim que nós também devemos aguardar, esperando, servindo, amando e cuidando daqueles que são necessitados. Esse é o primeiro conselho do apóstolo Paulo para pessoas que estavam com uma visão exacerbada da segunda vinda de Cristo. Vamos ao segundo conselho. O segundo conselho é bem simples. Olha comigo aí, versículo 11, primeira frase. E a diligenciardes por viver tranquilamente. Segundo conselho: levem uma vida tranquila. Esse é o segundo conselho. A palavrinha diligenciardes significa ser zeloso, dedicado, esforçado. Então ele diz: vocês têm que se esforçar, mas para qual objetivo? Ele diz: vocês devem se esforçar para levar uma vida tranquila. Aqui a ideia, irmãos, é de uma vida calma, uma vida pacífica, uma vida repousante. Seja diante da iminência da segunda vinda de Cristo, seja diante da perseguição que já estava assolando esses irmãos, eles deveriam adotar a mesma postura cristã. Tranquilidade. Eles deviam se dedicar com todas as forças a buscar esse estilo de vida. Uma vida pacífica. Em outras palavras, irmãos, Paulo está dizendo que não deveria haver entre eles um clima de incompostura, de agitação. Eles não deveriam, por causa da iminência de Cristo, de repente se levantar contra governadores, contra reis, contra a cultura. Eles não deveriam viver uma vida agitada, simplesmente porque o próximo evento no calendário profético é a segunda vinda de Cristo. Não. A exortação é: vida tranquila. Vida tranquila. Aconteça o que estiver acontecendo ao seu redor, viva uma vida tranquila. Fuja de agitações. Se esforcem por ter uma vida tranquila. Então essa é a segunda exortação. A primeira, amor fraternal, reforçá-lo. E a segunda, uma vida tranquila. A terceira
está ainda no verso 11. Essa é muito importante. Ele fala assim: cuidar do que é vosso. Cuidar do que é vosso. Eu chamei de cuidem da própria vida. Esse é o sentido aqui. Essa, irmãos, é uma exortação de cunho geral. O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: não fiquem se metendo nos assuntos das outras pessoas. Cuidem do que é seu. Se concentrem na própria vida. E sabe por que Paulo está dizendo isso para esses irmãos? Porque esse era um problema nessa congregação. Vocês vão ver que isso não acontece em igreja do mundo inteiro. Só em Tessalônica acontecia esse fato de crente estar se metendo na vida dos outros sem ser chamado. 2 Tessalonicenses 3, vamos até lá. Só para vocês verem o que ele está falando aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 11. Olha o que ele fala aqui. E eu acredito que quando ele dá aquela exortação que nós acabamos de ler, que cada um deveria cuidar da própria vida, ele tem isso aqui em mente. Veja aí comigo, verso 11. Ele fala assim: pois de fato, estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Vagabundo e fofoqueiro. Irmãos, isso é uma vida terrível, não é? Pessoas que não gostam de trabalhar e ainda ficam se metendo na vida dos outros. Essa expressão aqui, andando desordenadamente, é uma palavrinha grega que alguns de vocês talvez até já tenham ouvido falar. É peripatel. Ela era utilizada por alguns filósofos da antiguidade que praticavam a filosofia andando e falando. Então era andando e falando. Então eles faziam os exercícios de reflexão deles caminhando e falando, né? Uma boa forma de aprendizado, inclusive. Ajuda a manter concentração. Só que aqui Paulo está utilizando no sentido negativo. Eles estavam andando e falando da vida alheia. Eles estavam peripateando. Eles eram peripatéticos. Andando e se metendo na vida dos outros. Irmãos, é muito difícil uma igreja que não tem esse tipo de pessoa. Talvez lá na igreja do pastor Pereira não tenha, né, pastor? Tem não, né? Talvez lá não tenha. Mas é muito difícil uma igreja que não tem assim. Pessoas que ficam andando e falando, especulando aqui, especulando acolá, caminhando, falando da vida alheia e muitas vezes semeando discórdia dentro do corpo de Cristo. A cura para o peripatético está no verso 12. Olha aí, ó. A elas, isto é, aqueles que se intrometem na vida alheia, ele diz: a elas, porém, determinamos e exortamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vocês estão vendo aqui a preparação dele para a exortação, né? Nós determinamos, nós mandamos no nome de Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Então, se você for uma pessoa dedicada ao seu trabalho, dificilmente você vai encontrar tempo para estar falando da vida dos outros. Por isso que ele está dizendo lá, irmãos, nós acabamos de ler, cuidem da própria vida. Agora, isso é para quem fica falando da vida dos outros. E você, crente, que de repente convive com alguém que fica falando mal dos outros, espalhando discórdia, qual deve ser a sua postura? Está aqui também um ensinozinho da palavra de Deus. Irmãos, se nós seguíssemos a Bíblia, vocês iam ver que a fofoca ia ser extirpada da igreja de uma vez por todas. O problema é que a gente não segue o que a palavra de Deus diz. Mas olha só, versículo 14, olha só o que diz, ó. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, em primeiro lugar, o que é que faz? Notai-o. Então, primeiro, ó, marca um xizinho ali na pessoa. Eu sei quem você é. Eu sei o que você fez no verão passado. Primeiro, notai-o. Segundo, o quê? Nem vos associeis com ele. Qual a segunda postura? Se afastar. Você se afasta. Você vai dar um gelo naquela pessoa. E você vai fazer isso para quê? Veja aí, ó, o objetivo. Para que ele fique
envergonhado. Ele tem que passar vergonha por aquilo. Tem que passar vergonha. O seu silêncio vai acabar expondo aquela pessoa. E de repente aquela pessoa vem até você, eu notei que você não está falando comigo, eu notei que você se distanciou de mim, por que você está fazendo isso? Aí nessa hora você fica com medo, né, de dar uma resposta verdadeira, né? Não, é porque eu estou muito ocupado nesses tempos. Mas olha aqui o que a Bíblia fala. Verso 15. Todavia, não o considereis por inimigo, mas o quê? Advertiu como irmão. Está aí o que você tem que fazer. Você não vai tratar a pessoa como se ele fosse um descrente, mas você vai adverti-lo. Me afastei porque você está fofocando. Me afastei porque você é preguiçoso, você não está querendo trabalhar, você não está querendo se sustentar, você está querendo viver às custas dos outros. Então é por isso que eu estou me afastando de você. Você não está sendo uma pessoa recomendável, você não está tendo um testemunho digno do nome de Cristo. Então, irmãos, volte lá para o texto que nós estamos, 1 Tessalonicenses 4. O que eu estou dizendo para vocês é que na segunda frase do verso 11, quando Paulo diz assim, cuidar do que é vosso, ele tem em mente esse tipo de gente. Então, cuidar do que é vosso, cuidar da sua própria vida, cuidar do seu próprio interesse, cuidar das suas atividades, não ficar se intrometendo na vida dos outros e nem ficar peripateando por aí a vida alheia. Esse é o terceiro conselho. É isso que você tem que fazer para aguardar a segunda vinda de Cristo. Olha que modo espiritual de você aguardar Jesus. Senhor, essa semana eu estou te aguardando. Como é que eu estou te aguardando? Evitando fofoca. Evitando fofoca, você está mais do que preparado para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, vamos continuar. Ele diz assim, estou lendo o verso 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso. Quarto lugar, trabalhar com as próprias mãos. Tessalônica ficava na Macedônia, a Macedônia pertencia à Grécia. E os gregos, irmãos, eles achavam que o trabalho manual, trabalho com as mãos, era algo desonroso. Era uma atividade reservada apenas para escravos. Os que eram verdadeiramente cidadãos, eles não trabalhavam com as mãos. Eles estavam envolvidos com guerras, eles estavam envolvidos com arte, eles estavam envolvidos com atividades políticas. Então esses eram cidadãos respeitados. Agora aqueles que tinham que trabalhar com a mão, eles eram considerados sub-humanos. Então, um grande efeito, irmãos, da fé cristã foi a santificação do trabalho. A partir de falas como essa do apóstolo Paulo, o trabalho com as mãos, ele deixou de ser visto como algo degradante, mas ele acabou sendo percebido como algo sublime. A presença do Senhor Jesus Cristo, através da sua igreja, santificou o trabalho no mundo antigo. E novamente, irmãos, por que essa exortação? Porque Paulo, em um contexto de falar sobre o futuro, falar sobre a segunda vinda de Cristo, por que ele está se dirigindo a esses irmãos dizendo, vocês precisam trabalhar com as próprias mãos? Novamente, vá para o segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10. Nós já lemos aí o 11, mas aqui no 10 dá para você entender por que ele está falando isso. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então esse era um problema da igreja. Veja que Paulo está exortando, ele está repetindo uma exortação que ele diz, eu já falei isso para vocês quando eu estive aí. Então ele já havia percebido desde a fundação da igreja que havia entre aqueles irmãos uma tendência de não querer trabalhar, de viver sendo sustentado pelos irmãos. Então por isso ele diz, trabalhem com as próprias mãos. Vocês estão vendo que a fé cristã deu uma dimensão espiritual ao trabalho. Trabalhar também tem a ver com a dimensão, com a vida de santidade. Agora ele dá duas razões para dizer por que nós temos que trabalhar com as mãos. Veja aí, primeira parte do verso 12, ele fala assim, de modo
que vos porteis com dignidade para com os de fora. Do que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando do impacto desse tipo de vida diante do descrente. Os de fora aqui são os não convertidos. São aqueles que não fazem parte da igreja. Irmãos, Paulo aqui está falando de evangelização. Você sabia que a evangelização não é fruto de uma determinada estratégia, não é feita por uma determinada tática, ela não depende de uma programação bem elaborada. O poder da evangelização está na vida íntegra daqueles que são de Deus. É isso que Paulo está mostrando. Vocês vão se portar com dignidade para com os que são de fora. Então imagina essa cena. Um cristão vivendo em Tessalônica no primeiro século, um mundo conturbado, os governos se voltando contra os crentes, perseguindo, matando cristãos de uma forma injusta. Ao mesmo tempo eles estão cercados de imoralidade, idolatria, violência. E esses crentes aqui, como é que eles estavam vivendo? Amando uns aos outros, vivendo em paz, cuidando da própria vida, trabalhando para o sustento da sua casa, da sua igreja, dos necessitados. E o descrente, meus irmãos, quando visse esse tipo de vida, fatalmente ele ia indagar: olha, você é diferente. Tem algo em você que distingue a sua pessoa, a sua postura das demais pessoas. Então isso é o que significa se portar com dignidade para com aqueles que são de fora. Então essa é a primeira razão, porque nós temos que trabalhar com as próprias mãos, porque ao trabalhar com as próprias mãos, nós estamos evangelizando as pessoas com o nosso proceder, nós estamos mostrando para os descrentes Cristo através das nossas ações. E a segunda razão, final do verso 12, ele fala: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Segunda razão para trabalhar com as próprias mãos: não ser um peso, não depender dos outros para ser sustentado. Irmãos, é uma desonra, por causa de preguiça, crente precisar ser sustentado por outros crentes. Eu sei que há pessoas na igreja que realmente passam necessidades, e aqueles que possuem necessidades verdadeiras, eles devem ser acolhidos com todo amor pela comunidade da fé. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de pessoas que desistiram de trabalhar, pessoas que têm preguiça de trabalhar, pessoas que falam assim: esse emprego não está à minha altura. A minha formação não comportaria um tipo de trabalho como esse. Enquanto isso, está dependendo dos irmãos, está dependendo da igreja, está dependendo de outros para trabalhar. Então Paulo está falando, isso é uma desonra. Nós temos que viver de um modo que nós não venhamos a precisar. Nós deveríamos querer ser de tal maneira diligentes no nosso trabalho, para que nós pudéssemos ajudar os necessitados e não sermos os ajudados. Então Paulo diz: essa é a forma de você esperar Cristo. Você espera Cristo trabalhando com as próprias mãos, trabalhando de um modo digno, trabalhando de um modo que você tenha condição de se sustentar. Então, irmãos, nós começamos essa pregação dizendo que a vida cristã santifica a vida comum, que a fé cristã santifica o ordinário. Eu disse para vocês que alguns cristãos de Tessalônica não estavam percebendo essa dimensão de vida cristã. Eles estavam agitados, pensando que a iminência da chegada de Cristo justificava o abandono dos deveres temporais. E foi por essas razões que Paulo os exortou: progridam no amor, levem uma vida tranquila, cuidem da própria vida e trabalhem com as mãos. Amém? O texto é fácil, né? O texto é fácil, mas a pregação não acabou ainda não, viu? Quero trazer aqui algumas lições, para depois a gente orar. Primeira lição, irmãos, que fica claro nessa passagem, é uma lição gloriosa. É que Deus, o nosso Deus, Ele é o supremo professor do amor. Ninguém precisa te ensinar essa lição, porque Deus é quem lhe forma nessa matéria.
Você sabe como é que Deus te ensina o amor? Tem um versículo que clareia essa questão lá em Romanos 5. Olha comigo lá, por favor. Romanos capítulo 5. Em Romanos capítulo 5 tem o modo como Deus treina você nessa escola de amar fraternalmente. Romanos capítulo 5, versículo 5. Olha que versículo belo. É declarado assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É lindo, irmãos, esse versículo. Como é que Deus nos instrui a respeito do amor? Ele diz, ele nos instrui a respeito do amor, derramando o amor dele em nossos corações através do Espírito Santo. Desde o momento em que você se converteu a Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você. E a partir desse momento, ele capacita você a amar os irmãos. Então é impossível, meus irmãos, ser de outro jeito. Crentes sempre amarão crentes. Se você tem o Espírito Santo, ele derrama amor no seu coração pelos seus irmãos. E é por isso que crente sempre vai amar crente. 1 João 2,9, vamos até lá, por favor, só para eu reforçar um pouco mais esse ponto aqui. Ele de fato é um aspecto muito interessante, importante da vida cristã. 1 João capítulo 2, versículo 9, veja João falando a mesma coisa, só que de um outro jeito. Ele diz assim, 1 João capítulo 2, verso 9, lemos o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está onde? Está nas trevas. Então João está falando a mesma coisa que Paulo falou, só que em outros termos. Luz e trevas aqui, luz tem a ver com estar na presença de Deus, andar com o Senhor, pertencer ao Senhor. E estar nas trevas significa estar em perdição, estar longe de Deus, não ser convertido. Então ele diz, se você odeia o seu irmão, você está nas trevas. Se você ama o seu irmão, você está na luz. Veja, é simples. No capítulo 3, versículo 14, João fala a mesma coisa, só que a partir de um outro lugar. Então 1 João 3, versículo 14, ele fala assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como é que nós sabemos? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. O que significa, irmãos, passar da morte para a vida? Isso aqui significa conversão. Conversão é você deixar de ser espiritualmente morto para ter vida em Deus. Como é que você sabe que esse processo aconteceu na sua vida? Muitas vezes as pessoas não perguntam isso. Como é que eu sei que eu sou de Deus? Às vezes eu tenho dúvida se eu sou do Senhor ou não sou. Aqui está um teste que João está oferecendo. Você ama os seus irmãos. É por isso que Paulo começou lá dizendo, vocês já aprenderam essa lição? Deus já foi o instrutor dessa lição, e é por isso que vocês se amam, porque Deus derramou o amor dele no coração de vocês através do Espírito Santo. Agora, deixe-me perguntar algo a vocês. Pode um cristão eventualmente se pegar sem amar o outro irmão? O que é que vocês acham? Isso pode acontecer eventualmente? Já aconteceu com você? Está acontecendo com você? Agora não responda. Não responda. Pode acontecer. Mas irmãos, isso não se perpetua por muito tempo. Porque o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo comunica ao seu coração aquele desprazer de Deus. E logo logo você começa a orar por essa questão. E logo logo você começa a interceder a Deus pelo bem dessa pessoa. E o próximo capítulo dessa história é você indo até ela, pedindo perdão, perdoando, buscando algum tipo de reconciliação. É assim que um cristão verdadeiro e saudável age. E sabe por que ele é assim? Porque Deus ensinou. Deus ensinou. É o Espírito Santo que te comunica essa lição. E é por isso, irmãos, que nós temos que progredir no amor. Porque progredir no amor, estreitar laços de amor,
viver essa vida de serviço, de atender às necessidades dos outros, servir, receber pessoas na sua casa, dividir o seu alimento, cuidar de quem está sofrendo, é prova de que você é de Deus. É um testemunho de que o Espírito Santo continua derramando o amor do Pai no seu coração. E uma igreja saudável, ela aguarda a segunda vinda de Cristo fazendo isso. Então nós não vamos ficar aqui, irmãos, com elevações sentimentais. Oh, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso porque Jesus está voltando. Vamos nos amar. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos deixar de olhar apenas para as nossas necessidades e servir aqueles que estão sofrendo. É desse modo que nós aguardamos a vinda de Jesus. Então eu espero que essa noite Deus faça a todos nós bons alunos dessa matéria. Filadélfia. Que você tire 10 nessa matéria. Para deixar o Supremo Professor feliz ao olhar para você e ao olhar para a nossa igreja. Mais uma coisa que precisa ser dita diante dessa passagem aqui. É que nós, irmãos, precisamos recalibrar o nosso coração para a segunda vinda de Cristo. O que nós vimos aqui nessa passagem hoje é que uma pessoa pode ter uma teologia certa, mas uma prática errada. Qual era a teologia certa aqui no caso? A teologia certa era essa: Jesus vai voltar. A volta de Jesus é o próximo capítulo da história humana. Essa teologia está certa? Sim, absolutamente certa. Mas a prática estava errada. A prática errada era a indiferença para com os deveres. Por isso que eu disse que eles estavam descalibrados na alma. A alma deles não estava no lugar correto. Agora, meus irmãos, o nosso problema, eu acho que é o oposto deles. Enquanto o problema deles era o excesso de entusiasmo, eu me arrisco a dizer que o nosso problema é a indiferença. O problema deles é que eles nutriam uma ansiedade tão grande pela vinda de Cristo, ao ponto de negligenciarem as responsabilidades desse mundo. E o nosso problema é que nós somos tão indiferentes à vinda de Cristo, ao ponto da nossa vida ser consumida pelas atividades desse mundo. E ambas as posturas estão erradas. Ambas as posturas. Ambas as reações são erradas a uma teologia correta. Então nós precisamos recalibrar o nosso coração. E eu quero dar algumas sugestões práticas de como você fazer isso. Como é que eu posso recalibrar o meu coração para a segunda vinda de Cristo? Em primeiro lugar, fugindo da histeria. Há diversos graus, irmãos, de histeria quando se trata da segunda vinda de Cristo. Talvez um dos principais seja a história de marcar datas. Jesus vai voltar no ano 2000. Jesus vai voltar em tal data. Jesus vai aparecer em tal momento. Não faltam seitas e falsos profetas falando desse tipo de coisa. Inclusive seitas como os adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová, elas apareceram na história através dessas marcações de datas absurdas, levantando-se dizendo que o dia de Cristo seria em tal data, e depois chegava o dia, não acontecia nada, as pessoas inventavam outras datas, e por aí vai. Não faltam distorções. Nós temos que fugir dessas coisas. Nós temos que fugir das pessoas que vivem antecipando o apocalipse. Irmão, se você for estudar esse assunto, tem tanta coisa bizarra. Tem gente, por exemplo, que já está guardando enlatados, comida enlatada em bunkers, cavernas, deixando mensagens para as pessoas que não serão arrebatadas, Bíblias para aquelas pessoas que não serão arrebatadas, estão até escrevendo estratégias para você escapar do anticristo. Então você vai para a selva amazônica, se isola lá, aprende lá a mexer na sua própria terra, fazer o seu próprio alimento. Então as pessoas vivem nesse clima de histeria. Outros ficam buscando os sinais do fim. Olha, o código de barra, se você fizer a continha, vai dar 666. O chip é o sinal da besta. E outros que ficam desvendando o anticristo. O Bill Clinton já foi o anticristo, o Obama já foi o anticristo, todos os papas já foram o anticristo. Irmãos, nós não podemos viver nesse tipo de coisa. Nós temos que fugir dessas histerias.
Então tem aqueles que optam por uma vida monástica, preguiçosa, acham que se desligar do mundo e se preparar para a vida eterna significa o abandonar os afazeres. Irmãos, eu quero dizer bem sinceramente para vocês, isso não é santidade, isso é esquisitice. O povo de Deus não pode ser um povo esquisito, não pode ser um povo estranho. O nosso caminho é equilibrar a iminência com a responsabilidade, a expectativa com a sobriedade. Eu penso que é isso que Paulo está procurando fazer com esses irmãos. Eles deveriam continuar guardando no coração aquela forte expectativa de que Cristo poderia chegar na geração deles, mas ao mesmo tempo eles deveriam ter uma sobriedade de vida. Amar uns aos outros, trabalhar, cuidar do que é deles, cuidar da própria família. Então nós devemos fazer isso. E eu creio que fazendo isso, irmãos, nós vamos recalibrar, colocar no lugar correto o nosso senso de segunda vinda de Cristo. Mas eu queria, especialmente para a gente terminar, na verdade caminhando aqui já para o meu final, eu queria lembrar os irmãos que nós esperamos Cristo santificando o ordinário. Eu estou querendo dizer, irmãos, que nós devemos aguardar Cristo com muita expectativa, mas enquanto isso, nós temos que permitir que o poder da vida de Cristo em nós incorpore à santificação tudo o que nós fazemos diariamente. Eu estou dizendo que nós temos que trazer a eternidade para o presente. Então deixe-me dar alguns exemplos. Você pode santificar, por exemplo, o seu dormir. Como é que você santifica o seu dormir? Você santifica o seu dormir lembrando que o descanso do seu corpo, ele aponta para a necessidade de você descansar a sua alma em Deus. Você santifica o seu descanso, lembrando, meus irmãos, que quando nós estamos repousando, isso é um símbolo, aquela pacificação que nós temos quando estamos deitados, ele é um símbolo do tipo de paz que nós teremos na eternidade. A Bíblia chama a eternidade de descanso. É para dizer que aquele estado em que você está completamente relaxado, ele de alguma maneira se parece com o mundo por vir. E quando você cultiva esses pensamentos, você está santificando o seu sono. Você pode também santificar os seus primeiros pensamentos do dia. Assim que acordar, lembrar de Deus, lembrar das suas misericórdias, lembrar que do mesmo jeito que amanheceu um dia e você está vendo o sol nascer, nós também estamos aguardando o amanhecer de um novo mundo, com o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo, brilhando no alvorecer de uma nova história. Então toda vez que você acorda de manhã, especialmente você que acorda bem cedo e vê ali os primeiros raios solares do dia, você pode se lembrar, eu estou aguardando o nascer do sol das justiças, eu estou aguardando a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, e o brilho dele de alguma maneira será muito mais belo do que os brilhos desses raios solares que estão chegando no meu rosto nessa manhã, e você pode agradecer a Deus por isso, e ao fazer isso você está trazendo a eternidade para o presente. Nós precisamos santificar o comum, irmãos. Nós precisamos santificar o nosso trabalho. Nós santificamos o trabalho trabalhando com diligência, mortificando o comodismo e a preguiça. Lembrando que as palavras de Jesus, o meu Pai trabalha até agora. Deus é retratado na Bíblia como um ente que trabalha, e eu me identifico com Ele, e é por isso que eu trabalho. E se você trabalhar com diligência, você vai perceber que os seus pensamentos serão protegidos, porque, meus irmãos, as pessoas que não trabalham, ou as pessoas que trabalham pouco, elas têm maus pensamentos fervilhando na sua cabeça a todo momento. Então você santifica a sua vida trabalhando. Você santifica a sua vida quando você consegue trazer para dentro da sua casa uma provisão confortável. Você pode olhar para os seus filhos bem vestidos, para a sua casa alimentada, você pode ver as suas contas mensais pagas, e você pode sentir uma alegria pela provisão de Deus na sua história. E tudo isso, irmãos, é santidade de vida. Nós podemos santificar o comum.
Nós podemos santificar o nosso alimento, expressando gratidão a Deus pela comida do corpo, mas especialmente pela provisão da alma, o alimento espiritual. Então imagina que cada vez que você coloca aquela sua comida que você mais ama na boca e você sente todos os gostos dela, você pode lembrar que os alimentos deliciosos, espirituais, providos por Cristo, eles são muito mais saborosos do que qualquer refeição que você experimente nesse mundo. E nisso você está santificando o ordinário. Você santifica o ordinário cumprindo as suas funções de cônjuge, de pai, de mãe. Você santifica o ordinário aproximando-se das pessoas com intenção pura, com amor fraternal, conversação santa. Você santifica o seu entretenimento quando você se recorda, no momento da sua diversão, que a alegria que você está experimentando ali naquela ocasião, ela é simplesmente uma pequena amostra, uma fagulha das alegrias espirituais que estão reservadas para você no novo céus e na nova terra. E esse exercício, irmãos, traz a eternidade para o presente. Então nós podemos viver dessa maneira. Nós podemos santificar aquilo que é ordinário. E eu creio, irmãos, que essa é a maneira mais gloriosa, mais fervorosa, mais bela, mais impactante de se preparar para a vinda de Cristo. Fugindo de todas essas euforias e trazendo a eternidade para o comum. Então que Deus faça isso na sua vida, na sua família e na nossa igreja, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar a Deus nesse momento. Te bendizemos, Senhor, nessa noite, e agradecemos muito ao Senhor, pelo privilégio de ler a Tua Palavra, de aprender, Senhor, que Tu estás presente naquilo que é simples, naquilo que é comum, naquilo que é rotineiro. E nós oramos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que sejamos capazes de contemplar essas dimensões. Nos ajuda a santificar o nosso labor diário, a tornar, ó Deus, eterno, santo, cada atividade que nós realizamos no dia a dia. Faz isso, Senhor, para a Tua glória, faz isso, Senhor, para o Teu louvor e para o nosso crescimento em apreciação do Senhor. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus Cristo. Amém.